O Telefone Preto é um filme de terror que se passa nos anos 70 e mostra um garoto que foi sequestrado por um vilão chamado The Grabber, interpretado pelo Ethan Hawke. No cativeiro em que o garoto está, existe um telefone em que ele recebe ligações de outros garotos mortos que passaram por aquilo. Esses outros garotos dão dicas de como ele pode fugir dali. Esse filme parece que surfa um pouco na onda do It e talvez na onda do Stranger Things, por ser um terror de época envolvendo ali um grupo de crianças, porém ele não é muito nostálgico, não é assim muito romantizado nesse ponto. A narrativa usa isso mais como um pano de fundo, e a abordagem do diretor, do Scott Derrickson, é na verdade bem crua e bem violenta até. Inclusive é interessante como esse filme coloca as crianças em situações de violência e crueldade de modo bem realista. Até o modo que elas brigam entre si na escola é bem violento. O modo que a irmã ali apanha do pai é violento. A violência não está apenas na figura do vilão, daquela ameaça, mas faz parte do mundo dos personagens de modo geral, faz parte ali daquele dia a dia das crianças. Então, o diretor não vai romantizar muito aquela época ou aquele entorno e busca algo mais realista, algo mais cru até nesse ponto. Eu acho que o início do filme é um pouco fraco, ele tem um primeiro ato que quer mais contextualizar as coisas, e aí o Derrickson vai para um lado um pouco genérico, mas depois que o personagem está ali no porão, ele melhora bem. Depois que o filme se limita ali ao dispositivo do porão, aquele espaço apenas, ele melhora bem, principalmente porque alia muito bem a questão ali de outro mundo, de receber as ligações dos garotos mortos com elementos mais práticos daquele espaço e com elementos de suspense também, porque essa premissa faz com que o diretor consiga explorar esses dois apelos, esse lado mais macabro de outro mundo, essas presenças bizarras naquele espaço, como também esse lado mais survival film, essa coisa mais física e prática. Então, ainda que boa parte do filme se passe em apenas um ambiente, ele consegue se reinventando ao lidar muito bem com esses dois apelos. E na verdade, no fim das contas, é um longa bem simples e acho que é um trabalho que prova que se um diretor lidar muito bem com o pouco que tem, se um diretor se fechar mais naquele mundo específico ali e não inventar muita moda e só explorar o que tem à sua disposição, ele consegue fazer, no fim das contas, um ótimo filme. Esse filme até segue alguns padrões meio batidos, algumas coisas mais clichê de um filme de terror e de suspense, principalmente no final, mas o modo que ele tenta se limitar cada vez mais a apelos muito básicos, o modo como ele vai se livrando de qualquer outras coisas, outras distrações, e se foca apenas em aspectos mais essenciais de tais gêneros, um porão, um menino preso, uma porta fechada, um vilão. O modo como ele busca trabalhar com esse minimalismo faz com que tais padrões tenham uma força maior, porque o diretor dá
mais espaço para esses elementos básicos. Eu acho que o problema de boa parte dos filmes de terror mais nostálgicos é que eles querem se encher de coisas, eles se enchem de estímulos visuais, se enchem de referências, colocam várias questões, várias coisas acontecendo, querem inventar muitas coisas e esquecem de apelos mais básicos. Esse filme aqui é o oposto. Ele tem um cenário muito mais básico, tem uma decupagem muito básica e precisa. As crianças não tentam dar um show de atuação, apenas atuam simplesmente. Existem sim cenas bem dramáticas em que elas estão muito bem, mas no geral não é aquele tipo de filme muito vaidoso que quer ficar se mostrando demais. Ele busca um equilíbrio entre forma e conteúdo um pouco mais clássico, até se não percebe um elemento da linguagem que chama mais atenção do que o outro, e todos os elementos trabalham em prol daquela atmosfera e desses apelos mais tradicionais desses gêneros.